Mas assim, não necessariamente ele possa vir a sentir um choque, certo? Porque o choque está mais associado com o choque sanguíneo ao choque hipovolêmico, né? Onde o paciente apresenta uma quantidade muito baixa de sangue, ok? Mas a gente pode ter, com relação ao pH, ele vai ter ou uma acidose ou uma acidose. Agora eu esqueci o outro. Acidose ou. O nome chama? Tem uma acidose metabólica, né? E também tem a que fica o pH muito alto. Mas agora eu esqueci. Alcalose metabólica, certo? Então, a gente tem essas duas variâncias, se o pH variar. Agora, se o pH variar, o que é que isso traz de mal para o paciente? O que é que o paciente vai sentir? O que é que vai acontecer dentro do organismo dele? O que é que vocês acham? Isso. Pois então, aqui, ó, vamos pensar juntos e para que vocês nunca mais deixem de responder essa pergunta, certo? Ó, por que é importante a gente pré-estabelecer a temperatura e pH sanguíneo? Não só sanguíneo, né, gente? Como de todos os outros fluidos. Primeiro ponto. As proteínas, tá? A membrana da célula, ela precisa estar entre um pH adequado para que o transporte de eletrólitos aconteça. Primeiro ponto. Outra coisa interessante é as proteínas, tá? Se por um acaso a temperatura chegar a 40 graus, a gente começa a ter a desnaturação de algumas proteínas plasmáticas, dentre elas a albumina, né, que é uma proteína extremamente importante, é bastante abundante, mas se de repente chega a 40 graus do sangue todo, é claro que a gente vai ter várias albuminas chegando aí a um processo de desnaturação. Essa desnaturação acontecendo, ela vai inativar proteínas, certo? E, inclusive, inativar processos enzimáticos, porque as enzimas, elas precisam de pH e também precisam de temperaturas adequadas, certo? Se a gente tiver muita variação, não acontece alguns processos enzimáticos dentro do organismo do indivíduo. E é extremamente importante, né, que aconteça processos metabólicos dentro do organismo, tá? Até para vocês terem ideia, as enzimas digestivas, elas precisam estar no pH adequado para a digestão acontecer. Então, tudo precisa de um pH adequado. Se de repente o pH ou do sangue ou qualquer outro lugar do organismo altera muito, a gente perde a ativação enzimática, certo? A gente perde a atividade das proteínas. Logo, o organismo fica sem atividade. Acontece muito de paciente ter uma convulsão, por exemplo, quando o sangue está com a temperatura muito elevada. É muito comum, certo? Resultado também de processos metabólicos, que são bem complexos para a gente discutir nessa aula, mas para vocês terem ideia de como realmente tudo precisa estar em uma constante homeostase. Não importa se você está lá no Alasca, tá? Que está a menos 20 graus Celsius, não importa. O seu organismo tem que estar dentro dessa temperatura. Ok? Não importa se você está lá no deserto do Saara com 60 graus Celsius. Não importa. Seu organismo por dentro tem que estar nessa temperatura, nesse pH. Ok? Alguns processos, até fisiológicos, podem alterar o pH especificamente, como é o processo, o ato de respirar. Quando a gente respira, a gente traz oxigênio para a respiração, não é verdade? Então, assim, traz oxigênio para o organismo. Mas quando as células pegam oxigênio, metabolizam esse oxigênio, utilizam esse oxigênio como fonte de respiração, ela vai emitir o CO2. E esse CO2, ele é ácido, gente. Tá? Então, o CO2 demais também pode causar uma acidose metabólica. E quando é que a gente vai ter acesso a isso, professor? Como é que a gente vai ter acesso à temperatura, ao pH? Através de um exame chamado de gasometria, certo? A gasometria, ela vai tirar sangue arterial e não venoso. E a partir da gasometria, a gente vai poder identificar e saber, de fato, o pH sanguíneo, certo? E isso é muito importante em algumas doenças mais sérias, certo? Principalmente paciente que está na UTI, paciente que está acamado, que geralmente costuma mudar, né, a dinâmica do organismo e fazer com que a gente tenha aí uma perda da homeostase. E essa perda da homeostase pode levar o paciente, inclusive, a óbito.
E isso é tão sério, mas tão sério, gente, assim, tão sério mesmo. Para vocês terem ideia, eu já fui para um congresso onde foi estudado um estudo de caso, onde a criança ela estava com alcalose metabólica e ninguém sabia a natureza dessa alcalose metabólica. E a mãe dessa criança, ela tinha um hábito, certo? A alcalose, para quem não sabe, é quando o pH ele fica muito acima de 7, quando ele está 8, 9, certo? E ela escovava o dente da criança com bicarbonato de sódio. E a criança, ela acabava ingerindo também esse bicarbonato de sódio. É tanto que essa criança, ela tinha enjoos, tá? Porque quando o bicarbonato chega lá no estômago, ele vai alcalinizar o pH do estômago, que é para estar ácido, e ela não vai fazer uma boa digestão. Se ela não faz uma boa digestão, ela com certeza vai ficar enjoada, querendo vomitar, querendo, enfim, fica tonta, certo? E algumas atividades enzimáticas, algumas enzimas também não vão funcionar muito bem. Então, assim, essa criança, ela desenvolveu uma alcalose metabólica que quase levou ela ao óbito, certo? E os médicos não sabiam a natureza, tá? E tudo isso era do hábito de escovar o dente com bicarbonato de sódio. Que eu não sei se vocês têm esse hábito, né? Que algumas pessoas têm. Porque clareia, né? Porque deixa mais limpo, não sei. Mas o fato é Com que óleo de coco, sim. Como? Óleo de coco, sim. Eu faço. Tu escova o dente com óleo de coco? Sim. Sério? É bom, é? Sim, sim. Eu faço isso às vezes, não todos os dias concomitante, né? Uhum. De forma Mas concomitante. clareia o dente, é? Sim, sim, eu já faço isso há algum tempo e conheço outras pessoas que também fazem, entendeu? Ah, legal, Antônio. Legal. O óleo de coco, ele tem ácido láurico, né? Ácido caprílico, caprólico, enfim. Uhum. Eu consumo e me sinto muito bem obrigado, né? Ah, que bom. Mas enfim, o óleo de coco eu não sei, assim, de repercussão a nível sistêmico, eu acho que nem teria muito, né? Até por conta que o óleo de coco ele é consumido, né? Ele só tem umas quantidade bem grande de gordura, mas você geralmente vai escovar o dente, você, né, excreta um pouco dele. Voltando, tá, gente? Então, o sangue, ele precisa, bem como os outros fluidos, estar dentro de uma temperatura e pH adequado, certo? E o papel dele, de fato, né? Ele transporta o sangue, como eu havia falado, ele transporta oxigênio, tá? Esse oxigênio, ele vem da atmosfera, né? E ele entra no nosso organismo através do nosso pulmão. E os nossos pulmões, eles fazem o processo de troca gasosa, tá? Através aí de um mecanismo, né, de pequena, de grande circulação. E além também do transporte de oxigênio, certo? E também de participar na excreção em dióxido de carbono, que é o CO2, certo? Ele também transporta nutrientes, tá? Então, quando a gente se alimenta e nosso organismo passa por um processo de digestão, a gente tem uma absorção, né, de nutrientes. E para onde é que vai esses nutrientes? Para o sangue, tá? E daí o sangue ele é responsável por distribuir todo esse nutriente pelo nosso organismo, certo? Agora, é só nutrientes que nosso organismo transporta? Que nosso sangue transporta? Não, tá? O sangue, ele também transporta hormônios, tá? Produtos residuais, né, que são os metabólitos, certo? Ele também transporta íons, né, que vão acabar regulando a temperatura corporal, certo? E por falar em hormônios, né? Vocês acham que os hormônios eles são transportados soltos, os nutrientes são transportados soltos, a vitamina é transportada solta? Vocês acham que é tudo solto na corrente sanguínea? Eu acho que sim. Ó, uma coisa importante, tá, gente? Nada é solto, certo? Nada é solto. Até porque se fosse solto, como é que, por exemplo, digamos que a gente tem uma proteína, está sendo transportada ali ou um hormônio, como é que de fato ele vai ser transportado, como é que ele vai chegar até a célula. Então, para que a gente tenha assim uma visão bem legal, nós temos proteínas transportadoras, certo? Para transporte de nutrientes, transporte de hormônios, transporte de lipídios, a gente tem a presença de proteínas transportadoras, tá? Um caso bem interessante para a gente falar é a respeito das proteínas que transportam gordura, por exemplo. Tá? Nós temos
Quem nunca, que eu acho que até quem não está começando a cursar agora sabe, né? Que tem o LDL, o HDL, o VLDL, que são forma da gente mensurar o nosso colesterol, né? Que tem um exame lá, colesterol total, colesterol em fração, né? Mas, o que é que vocês acham que, de fato, é esse HDL e LDL, né? Esse LDL, esse HDL, esse VLDL, tudo isso são proteínas, tá? São proteínas, são lipoproteínas, né? Porque a gente estuda lá que tem proteínas, tem lipídios, mas a gente também tem a união dessas partículas, né? Dessas moléculas. Então, HDL e LDL são lipoproteínas, que ajudam no transporte de lipídios, que é uma coisa extremamente importante. A gente fala muito que o lipídio é ruim, né? Ah, colesterol alto é ruim, não vou comer gordura nenhuma. Mas a gordura tem sua importância no organismo, né? Ela precisa ser transportada também, tá? Vocês sabem algumas funções dos lipídios no nosso organismo? Vamos listar. Eu quero vocês participando, gente. Vamos participar mais. Qual é a função do lipídio no nosso organismo? O que é que vocês acham? Listem algumas importâncias. Oi? Vocês estão me ouvindo? Oi, gente. Oi, sim. Pronto, aí, muito bem, Jusileide, né? Que São foi falar. moléculas orgânicas, né, formadas por... Eu não sei, formado por alguma... Assim, são formados Formado por por ácidos vários graxos. triglicéridos, né? Mas qual é a função A função de... dos lipídios em si, né? Sem se focar um só lipídio. Tá. Vamos pensar comigo, tá? Na Tá. membrana das nossas células, ela é formada de quê? É uma membrana de fosfolipídios, né? É uma membrana, na verdade, fosfolipoproteica. Então, para vocês terem ideia de como é tão importante assim, os lipídios, que todas as membranas de todas as nossas células, todas, têm lipídios. Tá? Todas. Outra Sim. importância bem molecular mesmo, a presença da bainha de mielina nos neurônios. Tá? Para quem não sabe, a bainha de mielina no neurônio, ela ajuda no impulso nervoso. Tá? O impulso nervoso, ele é facilmente transportado, tá? Quando o neurônio tem bainha de mielina. E a bainha de mielina... Produzir energia, não, Diana? Oi? Produzir energia? Também. Olha aí, outro papel da gordura, servir de energia. Se de repente você passa o dia sem se alimentar direito, e o seu organismo precisa de energia. E já consumiu toda a glicose do teu organismo, toda a glicose já foi consumida. Vai sobrar para quem? Para a gordura, através de um processo chamado de neoglicogênese, tá? Quando a gente não tem mais glicose, o organismo passa por um processo de neoglicogênese para ter, a partir da gordura, também forma de ATP. Okay? Outra coisa importante, nós deixamos três, tá? Produção de energia, ajudar no impulso nervoso através da bainha de mielina e também está presente na membrana das células. Outra importância, os próprios hormônios, gente. Os hormônios são moléculas que têm uma grande quantidade de lipídios, certo? Não sei se vocês já viram, né, aqueles hormônios de academia, né, aqueles que os bombeiros tomam, geralmente é bem oleoso. Até eles ficam brincando, vai tomar o óleo, né? Porque realmente a base do hormônio é uma camada lipídica. E o veículo também é meio lipídico, certo? O veículo de diluição de hormônios. Então, os hormônios, eles também têm lipídios. Então, assim, o excesso é que é ruim, né? O excesso é que, de fato, vai entupir artérias, veias, né? E isso aumenta a pressão sanguínea e pode, enfim, entupir veias cardíacas, pode levar o paciente a condições bem extremas, verdade? Agora, o lipídio tem seu benefício, tá? E, inclusive, os hormônios, tá? Aí, falando um pouco mais de hormônio, para a gente sair dessa parte, transporte, gente, os hormônios são extremamente importantes para o organismo, tá? Os hormônios, eles transmitem mensagens, né? São recados de um
de um canto do organismo para outro, certo? É através dos hormônios que a gente tem a liberação, a síntese, a ativação celular, certo? De muitas coisas no nosso organismo. E sem hormônio não há comunicação, às vezes talvez não tenha nem vida, né? Sem hormônio no organismo. Então, o hormônio, é tanto que quando você toma hormônio para academia, por exemplo, você tem um aumento da necessidade de produção aí de lipídios, né? Da síntese muscular. Isso porque os hormônios que são administrados para esses fins têm essa prioridade, tá? Só um momento, gente. Então, o sangue, ele transporta hormônios que transportam mensagens, que transportam o bom funcionamento do organismo. Se o sangue não existisse, os órgãos não iriam se comunicar, nós não seríamos um organismo, né? Porque o que caracteriza um organismo? Ter vários órgãos, ter vários sistemas, né, no nosso corpo. Então, o sangue, ele viabiliza todas essas comunicações, certo? Viabiliza a vida, o sangue é vida, né? Então, quando você perde sangue, você morre. Né? Se não tiver, dependendo do volume, é claro, dependendo se você vai receber uma transfusão sanguínea ou não. Então, o sangue é a vida, tá? E é o principal fluido biológico. E ele também transporta produtos residuais, certo? Que são os metabólitos. A gente, de repente, consome, como a gente falou agora da gordura, né? A gordura, quando ela é metabolizada, ela gera um metabólito chamado de corpos cetônicos, tá? Então, quando a gente tem um excesso de metabolização de gordura, há uma produção também de corpos cetônicos. E isso a gente vê na urina, né? A gente vê presença de corpos cetônicos na urina, e é até bem legal que quando você pega a urina de um paciente diabético, a gente vai ter aquele cheiro, né, cetônico, a gente vai ter aquele odor de cetona, né? Isso é bem interessante, principalmente do paciente diabetes mellitus tipo 1, né, que é aquele que não tem insulina. Se ele não tem insulina, não vai metabolizar a glicose, vai metabolizar a gordura. Por isso que aumenta a quantidade de corpos cetônicos na urina do paciente, tá? E lembrando, metabólitos são tóxicos, os metabólitos existem para serem excretados ao organismo, tá? E ele vai ser excretado através aí de um bom funcionamento renal e também vinculado à produção da urina, certo? Outro papel importante do sangue, né, é a manutenção da homeostase de todos os fluidos corporais. Ele auxilia na regulação do pH do meio, de meio de tampões, ajuda a regular a temperatura corporal, absorvendo calor, certo? E ele também protege, certo? A gente não falou a respeito, mas o sangue, ele leva células imunológicas. Leva leucócitos, leva neutrófilo, linfócito, mastócitos, enfim. Levam células imunológicas. E essas células imunológicas defendem o nosso organismo. E para ter um bom funcionamento, o sangue precisa estar... Bem, só um momento, gente, que tem um barulho aqui. Pronto, então, a proteção, tá, o bom funcionamento do sistema imunológico está associado primordialmente com o sangue, certo? Que o sangue, ele transporta mesmo. Agora, o sangue, ele não funciona sozinho, tá? Ele precisa de um líquido muito importante, que é a linfa, tá? A linfa, o fluido está presente no sistema linfático, certo? E o sistema linfático, ele dá um auxílio extra ao sangue, tanto drenando, né, drenando a quantidade de metabólitos, drenando restos celulares depois de uma liberação excessiva de leucócitos, com bactérias, com micro-organismos, e também levando ele não transporta nutrientes, mas também tem nutrientes na linfa, tá? Mas o fato é que ele precisa, para atuar de forma adequada, ele precisa do sistema linfático. Então a gente também precisa dar uma atenção, tá, ao sistema linfático que transporta linfa, né, que já é um líquido diferenciado, porque ele não possui hemácias. Por não possuir hemácias, ele não é vermelhinho, ele é translúcido, certo? E ele dá aí um help no sistema sanguíneo.
Falando agora do laboratório, a gente precisa, tá, estabelecer boas condutas para a coleta sanguínea. Eu acho que vocês devem saber disso, né? E essas boas condutas, elas estão dentro de atividades que a gente chama de fase pré-analítica, tá? A fase pré-analítica é a fase que antecede a realização do exame. Então, para o sangue do paciente refletir que ele tem aquela doença específica, nós temos que coletar o sangue de forma adequada, certo? No tubo adequado, com anticoagulante ou com ou sem anticoagulante, certo? Para a gente conseguir, de fato, aí, um bom resultado dos nossos exames. Quando a gente tem hemólise, por exemplo, que é o principal erro que está associado aí a uma coleta, a gente tem alteração, para vocês terem ideia, de todos os exames laboratoriais, todos. Porque na hemólise, nós temos a quebra da hemácia, e essa quebra faz com que tudo que está dentro da hemácia vá para o meio externo, né? E o sangue ele vai ficar com aparência, o plasma, né? Ele vai ficar com aparência sanguinolenta, e a gente vai ter aí perda aí considerável da qualidade dos nossos exames. Agora, uma pergunta importante, né, para a gente seguir com relação à coleta, os tubos, plasma, enfim. Qual é a diferença entre soro e plasma? Quando a gente tem um soro e quando a gente tem um plasma? Muito bem, gente. Vocês estão demais. Quase eu não consigo aqui. Então, assim, quando a gente centrifuga o sangue, eu acho que tem até uma imagem aqui bonitinha, deixa eu ver se tem aqui. Tem, não tem? Tem. Após a coleta, tá? Com esses tubinhos aqui, ó. A centrifugação, ela vai dar uma parte com hemácias, né, mais vermelhinha, e uma parte com plasma ou soro, a depender do tubo que eu vou utilizar. Naturalmente, o paciente tem plasma, tá? O sangue do paciente, no organismo dele, tem plasma. O que é que caracteriza o plasma? A presença, certo, de substâncias que vão retrair o coágulo caso o Com sangue extravase. anticoagulante, né, Jonathan? Exatamente. Então, quando a gente tem um Anticoagulante. tubo, quando a gente tem um tubo que tem anticoagulante, nós teremos o plasma do paciente. Porque o anticoagulante vai manter a atividade fibrinogênio, vai manter a fibrina, vai manter todos os fatores da coagulação. Agora, quando a gente utiliza um tubo que não tem anticoagulante, o sangue vai coagular. Se ele coagula, nós não temos mais aquilo que está dentro do paciente, que é igual ou semelhante o que circula no paciente. Deu para entender? Uhum. Então, ó, quando a gente utiliza um tubo, Sim, Jonathan, que não tem anticoagulante, nós teremos o resultado disso, o soro. E quando a gente utiliza um tubo que tem anticoagulante, teremos o plasma. Agora, é claro que existem vários tipos de anticoagulante. A gente vai ver tudo isso já já, ok? Então, ó, a coleta, gente, é um momento muito importante, tá? Que tem que ser feita com uma série de vários cuidados. Nós devemos seguir todos eles, principalmente para garantir a qualidade do exame, mas também para garantir a saúde, tá, do profissional que está coletando. Existem alguns hábitos, né, alguns atos que são altamente ruins, né, para a coleta, como, por exemplo, bater, né? Tem gente que bate na veia para a veia subir, né? Então isso não é legal. Derrubar o tubo também não é legal, certo? O garrote, né, que é esse bonitinho aqui azul, ó, ele não pode ficar muito tempo no paciente. Se você não conseguir achar a veia fácil, ou você já identificou a veia, mas na hora da punção não saiu tanto sangue, você não pode deixar muito tempo, tá, o garrote. Se caso isso aconteça, é interessante mudar de braço ou até mesmo esperar um pouco, né, para fazer um novo processo de garrotear para punçar o paciente novamente, certo?
Então, é extremamente importante a qualidade no momento da coleta. Só que admitir a presença dos alunos. Pronto, então, ó, o sangue, né, voltando aqui, ele vai dar ou soro ou plasma, certo? E outra coisa importante que eu não falei, tá, é o transporte aqui de anticorpos, tá? Que o sangue também tem esse papel, né, de transportar anticorpos, que também podem ser chamados, né, de imunoglobulinas. E isso vai servir também como comunicação entre as células do organismo e do sistema imunológico, certo? E só para a gente terminar do sangue, a gente precisa também saber, quando a gente vai fazer o exame, se quer utilizar o sangue total ou utilizar apenas o plasma do paciente, ou o soro do paciente. Porque tudo isso muda a conduta, né, na hora da coleta. E também muda o anticoagulante. Tá? Tem um anticoagulante que ele é específico para situações e exames que exijam o sangue total. Para isso, a gente utiliza o EDTA, tá, gente? O EDTA, o tubo de tampa roxa, ele é muito utilizado quando a gente quer o sangue total. A gente não quer centrifugar, a gente quer o sangue total, como no hemograma, por exemplo. O hemograma a gente quer o sangue total, que é o plasma, que é as hemácias, que é tudo. Tá? Alguma pergunta com relação ao sangue? Ótimo. Então, outro líquido... Não, Jonathan, eu não. Ótimo. Outro líquido que a gente pode também estudar e averiguar, tá? É o líquido pleural, certo? O líquido pleural, ele é o mesmo líquido acítico, certo? E onde a gente pode encontrar o líquido pleural? Na pleura. Exatamente. Aí até confundi. O pleural, gente, me desculpa. O pleural realmente é da pleura, tá? Ele não é acítico, não. O líquido pleural, ele é Tudo encontrado na bem. pleura, tá? Alguém sabe o que é a pleura? Pleura é a membrana que reveste os pulmões? Não é uma membrana, tá, Antônio? A pleura é uma cavidade, certo? Ah, tá. E o que é que caracteriza uma cavidade? Não sei. O que significa dizer uma cavidade? Nós temos aqui, ó. A pleura atua como uma túnica para proteger os pulmões. É formado por duas membranas, a membrana parietal, camada mais superficial, e a pleura visceral, camada mais profunda. Entre as membranas, há um espaço denominado de cavidade pleural. Essa cavidade pleural, gente, quando a gente olha a cavidade, que nós temos outras cavidades além da pleural, a cavidade, na verdade, é uma ausência. Tá? É uma ausência de órgãos, uma ausência de... Uma ausência. É como se fosse um espaço vazio. Mas esse espaço vazio, ele é extremamente importante. Porque caso haja uma intensa inflamação pulmonar, e inflamação gera aumento de exudato, e o exudato ele é um líquido, querendo ou não, ele não pode ficar no pulmão. Para onde é que vai esse exudato? Para a cavidade pleural, tá? Quando a gente tem edemas também pulmonares, para onde é que vai esse edema? Para a pleura. Imagina um edema, que é um excesso de água, no pulmão. Seria como morrer afogado, caso não existisse a cavidade pleural. Vocês concordam? Sim, concordo. Não pode ter água entre os espaços, Os tá, que passos existem, né, intercostais que do pulmão. são os alvéolos pulmonares, né, que eles têm verdadeiros espaços. Quando a gente olha até a histologia, você vê lá uma ausência de células, é uma ausência mesmo, é um espaço. E aquele espaço ele tem que ser preenchido, tá, com oxigênio, para a gente conseguir viver, né? O oxigênio que está naquele espaço vai ser absorvido lá para o sangue, a gente já comentou, certo? Então, a cavidade pleural tem um líquido pleural. E que situações e como é que deve ser feita essa coleta? Vocês sabem que situações o médico vai pedir esse exame para identificar a presença do líquido? Como a coleta é feita e o que a gente pode encontrar de alteração no líquido pleural? Alguém sabe?
No caso, a minha avó, ela fez essa coleta pleural quando ela estava com uma suspeita de câncer no pulmão, que ela estava com Perfeito. acúmulo de líquido. A gente pode identificar a presença de células cancerígenas, né? Porque é muito comum, tá? Inclusive, às vezes, o pulmão, a metástase, né, pulmonar, ela acontece primordialmente por conta da cavidade. Porque essa cavidade, ela é revestida por membranas, como a gente comentou, por membranas, né, pleura parietal e pleura visceral. E essas membranas, elas são altamente vascularizadas. Aonde tem vaso sanguíneo, tem a possibilidade de uma célula cancerígena atingir esse vaso sanguíneo e causar uma metástase, por exemplo. Certo? Então, essa cavidade, né, esse líquido, ele pode ser o líquido da cavidade ele pode ser retirado quando o paciente tem alguma inflamação muito severa. Aí a gente vai identificar a presença, a mudança do aspecto, né, do líquido. A gente vai mudar também a presença de células inflamatórias. A gente vai ver também a presença de regiões que tem aquele aspecto mais de exudato mesmo, né? Aquele aspecto bem inflamatório. E a coleta, ela tem que ser guiada, certo, gente? Ela tem que ser guiada por ultrassom. E esse ultrassom, ele vai guiar a agulha, certo? Que vai ser feito realmente aqui na região aqui da costela do paciente, certo? Na região aqui direita, oposta ao do coração, que é onde a pleura está localizada. E essa coleta vai ser realizada nessa região, certo? Algumas neoplasias também a nível de fígado e até de pulmão podem levar o médico a solicitar, tá? Essa punção da cavidade pleural. E também quando o paciente tem alguma doença extremamente severa no pulmão, né? Pode ser feita uma drenagem, não tirar o líquido para ser feita uma análise, a gente drena para realmente tirar aquele excesso. Né? Porque a drenagem deve ser feita quando o sistema linfático do paciente está muito debilitado. Ou até, porque assim, quando o sistema está muito debilitado, professor, vamos fazer uma drenagem linfática. Mas não é interessante fazer a drenagem linfática em algumas situações de inflamação, ou até mesmo cancerígena, sem um verdadeiro consentimento médico, né? Porque existem vários benefícios e malefícios associados à técnica nessas condições. Mas ficou claro onde fica a presença, quando ele é solicitado, o que é que a gente pode ver no laboratório? Sim, ficou. Outro líquido bastante importante, tá? Ele pode também ser solicitado pelas mesmas razões do pleural, né, em condições inflamatórias, em condições cancerígenas, certo? É o líquido peritoneal ou acítico, certo? O líquido peritoneal ou acítico, gente, são líquidos, é um líquido que está presente na membrana, certo? Que reveste os nossos órgãos, tá? Ele ajuda num boa locomoção das nossas vísceras. Se vocês conseguissem identificar agora, se não fosse a nossa pele, nosso peritônio, vocês iam identificar a presença de movimentos peristálticos, né, do peristaltismo intestinal. As nossas vísceras, elas estão sempre se locomovendo. E caso não existisse a presença desse líquido, elas iam se mover, e se elas estivessem sem líquido, elas meio que iam se pregar umas nas outras e iam causar atritos. Certo? Então, o líquido peritoneal ele serve naturalmente para lubrificar a cavidade, né, dos órgãos e os órgãos, como aqui está descrevendo, ó, lubrificar e diminuir o atrito entre os órgãos. E esse líquido ele também ajuda, certo, na movimentação durante a digestão. Tá? Então, quando a digestão está acontecendo, como eu havia falado, há um movimento dos órgãos e ele ajuda na digestão, porque fica mais fácil o peristaltismo acontecer com a presença do líquido. Quando nós temos alguma suspeita de câncer em algum órgão do nosso abdômen, pode ser interessante investigar, certo? O líquido peritoneal. E também é interessante fazer drenagens,
certo? É muito comum a gente ter drenagem. É comum a gente ver aqueles pacientes com uma bolsinha, né? Uma bolsinha de líquido um pouco amarelado, que está saindo aqui do abdômen do paciente. É muito comum, tá? E essa drenagem é para tirar o excesso desse líquido, porque quando a gente tem muito líquido, muitas vezes, principalmente se for inflamatório, a gente vai ter, o paciente vai sentir muita dor, certo? Porque vai ter um edema, na verdade, né? Esse líquido é um edema, se aumentar, né? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas a gente não tem nem 100 ml de líquido peritoneal. Se você for parar agora e for analisar a quantidade de líquido que está em você, nesse momento. É muito pouca a quantidade, mas se aumentar 100 ml, a gente já tem uma inflamação, já tem edema, já tem... pode ter inflamação, né? E tem um edema, e isso não é benéfico para o paciente, né? Ele pode sentir muita dor, certo? Então, a drenagem também é muito interessante. Agora, para nós, biomédicos, interessante é saber a função de investigação lá no laboratório, tá? Além de saber também que ele pode ser drenado, e a drenagem dele é importante. Mas, no laboratório, a gente investiga células, a gente faz o citopatológico de líquido peritoneal, identificando a presença de células cancerígenas, né? Que são células que têm formatos bizarros, núcleos alterados, certo? E isso no líquido peritoneal, tá? O líquido sinovial, certo? Alguma pergunta com o líquido peritoneal? Não. Outra pergunta importante. Vocês estão fazendo os exercícios do AVA, da disciplina? Sim! Sim! Muito bem. Sim, Ó, eu professor. quero essa animação para fazer mesmo. Porque Unidade tem 3 está aluno- todo ok. Tem aluno que não tá, viu? Fala não, tem aluno que não tá. E, gente, não deixe para em cima da hora, porque é tão desagradável você estar pedindo ponto ao professor, Que as pessoas pedindo para ficam bravas, viu, calculadora, professor? alguma coisa. Tendo aula online em casa. Então, não deixe de fazer as atividades, tá, gente? Vocês viram que eu postei os certo. pontos das atividades? Não! Pois confiram, não. tá? É até importante vocês conferir, porque caso eu não tenha postado algum ponto ou outro, vocês me questionem, mandem a comprovação que vocês fizeram, tá? Que eu posso retificar a nota de vocês, ok? Ali é 3 Tá pontos, né? certo. Oi? Ali é 3 Mas pontos. dessa disciplina, professor, Essa disciplina valia 1000 pontos, o artigo. O Eita. artigo. Então eu acho que eu não. É o artigo de deontologia, gente. Pouquíssimas pessoas entregaram, viu? Pouquíssimas. Fala, será que eu não entreguei? Eu entreguei, professor. Tá no- Não, tudo bem. Quem entregou, entregou. Tá ótimo, perfeito. Tudo bem. Olha, meu Tá. Ó, de deontologia, vou dizer que para vocês, quem foi que entregou. Não vou listar nomes, mas vou dizer quantos. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 alunos. Me diga aí se eu tô aí. Ai, ai. É um caso, vamos ver depois, né? Já é um caso individual. Se a gente for ver individualmente cada aluno, Tá vai... certo. só olhar se os pontos, professor, é só olhar se os pontos estão no portal, né? Eu tô olhando aqui, os meus estão bem aqui. Tá, direitinho, bonitinho. Aí, assim, gente, eu também estou percebendo que tem alunos que não estão participando. Assim, não estou dizendo participar de comunicar com o professor aqui, não, tá? Eu estou falando de vocês participarem de estar realmente assistindo às aulas. Gente, olha, de segunda a sexta, eu leciono minhas aulas normalmente aqui na minha casa. Eu acho que com um tempo bem próximo do tempo presencial, né? Eu termino a aula 9 horas mais ou menos. E não deixem, tá, de assistir, assistam mesmo. Se vocês se perderem, procurem, olhem no Ava se tá ok lá a postagem da aula, porque eu também estou postando no YouTube da aula. Então não deixem de participar, não perdam o semestre, não deixem de crescer durante esse período, tá bom? Conselho. Tá certo. Tá certo, obrigado pelas dicas, viu? Obrigado pelas dicas, mas. Estou amando a dinâmica do online, assim. Não é como presencial, é claro. Mas como a gente não pode, pelo menos a gente não tá parado. A gente tá trocando conhecimentos aqui, tá? Então é legal isso. Tá. Então, assim, gente, só para encerrar aí pro nosso intervalo de 15 minutinhos, nós também temos o líquido sinovial, certo?
O líquido sinovial, ele é um líquido viscoso, né, claro, ou amarelo claro. Ele é liberado, né, das membranas sinoviais. E as membranas sinoviais, qual a finalidade, né, da produção desse líquido? A finalidade de produção desse líquido é lubrificar e nutrir as cartilagens, tá, nas articulações móveis. Tá? Então, ele é muito, muito comum. Aliás, ele só é encontrado, né, nas articulações, certo? E a ausência desse líquido vai repercutir em um atrito excessivo entre os ossos, tá? E esse atrito, ele vai causar desgaste, e esse desgaste, além de prejudicar, né, a cartilagem, também vai prejudicar a qualidade de vida, porque gera muita dor. Osteoporose, né? Não, a osteoporose pode piorar, mas a osteoporose aqui vai causar mais uma artrite, artrose, porque a osteoporose é uma doença do osso como um todo. Aqui no líquido sinovial é como diz lá no interior, né? É as juntas. Ah, É eu algo que sei está mais bem. nas articulações, tá? É nas juntas. Ok? Então é um líquido que vai lubrificar o atrito entre um osso e outro osso. Vou tomar óleo de avestruz. Vai tomar óleo de Cadê, avestruz. bicho? Você arranjou pra mim? Antônio, eu vou fazer uma consulta contigo. Tu é quase um médico naturalista. Né? É o Antônio Pagé. Tu sabia Meu. E aí, que, Diego? que tem uma graduação em medicina naturalista na Argentina? Isso, eu fiquei sabendo disso. E também tem pós, né? Medicina funcional, né? É a tua Quem cara. sabe? Eu gosto. Quem sabe, né? Futuramente. É. Pronto, então assim, o líquido sinovial, a coleta dele, gente, é muito mais para averiguar a viscosidade, certo? Porque a viscosidade dele vai dizer se de fato está lubrificando, se está amortecendo o impacto, se está de fato ok, certo? E a presença, né, de sangue, caso haja uma lesão. Mas o intuito dela, assim, na questão de drenagem desse líquido, é mais para drenar, caso o líquido não seja aquela água no joelho, por exemplo, né? Aquela água no joelho geralmente pode ser drenada. Então, todos esses líquidos que eu comentei, a drenagem dele é muito mais usual do que a coleta para uma análise laboratorial. O sinovial, então, é o que menos é utilizado no laboratório, né, para ser feito realmente uma análise apropriada, né, de alterações, ok? Então, gente, vamos para o nosso pequeno intervalinho. Vocês estão gostando da aula? Sim. Que ótimo. Tá ótimo, tô gostando sim. Então, vamos para o nosso intervalo, tá, gente? 15 minutinhos, são 20 horas e 4 minutos. Tempo que eu posto aqui a aula de estética de sexta-feira, que eu vou postar agora, no AVA.
Oi, gente, então voltando. Já jantaram? Estão me ouvindo, gente? Sim, Oi. professor. Perfeito. Tudo bem, Celeste? Eu não tinha ouvido tua voz hoje. É porque eu cheguei nesse instante. Pois é, minha mãe até fala, me tem uma aluna que participa, é muito, né? Bichinha. Todo mundo participasse. Pronto, então aqui, gente. O próximo líquido, né? Até um líquido que a gente já viu, né? Em tópicos especiais 2 para quem faz a disciplina, é o líquido cefalorraquidiano, tá? O líquido cefalorraquidiano, ele tem uma proteção mecânica, né? Que ele serve para amortecer, certo? Os tecidos do encéfalo, da medula espinal, contra as cargas mesmo, até o ato de sentar, uma queda de repente, certo? Então ele serve para amortecer. Ele é um líquido também um pouco viscoso, claro, tá? E ele também nutre, né, uma boa quantidade ali das meninges, né, que são membranas protetoras. Não é à toa que quando a gente, por exemplo, tem de repente uma meningite, a gente vai ter a presença de micro-organismos no LCR, tá? Que é a principal fator que leva o paciente a fazer uma coleta do líquido cefalorraquidiano, do LCR, é a presença de meningite, seja viral, bacteriana ou fúngica, tá? Outro bastante importante a gente falar é quando o paciente tem alguma suspeita de Alzheimer. Dá para pesquisar a presença, tá, de proteínas beta-amiloides, de alguns outros nucleotídeos que dizem que, de fato, está formando placas amiloides, o que significa dizer que o paciente está com Alzheimer, tá? Que é aquela doença neurodegenerativa que o paciente perde, né? Principais atividades cognitivas, certo? Inclusive a memória, né? Principalmente a de curto prazo. É aquele paciente que vai te dar bom dia 3 vezes, por exemplo, né? E é muito, muito, muito triste. Então, a gente pode ver, inclusive de forma precoce, tá? Se o paciente. Porque é muito difícil, né? A gente fazer um exame que curse com a punção, né, lombar. Né? Porque a punção do líquido cefalorraquidiano é uma punção que deve ser feita em último caso, só quando realmente existe uma necessidade exata. Mas de forma preventiva não tem como a gente fazer, submeter todo mundo, sei lá, de 50 anos que tem predisposição para saber se tem predisposição ao Alzheimer ou não, tá? É quase inviável a gente fazer isso, né, com a população. Mas a gente está até evoluindo na pesquisa para esse exame também ser diagnosticado na saliva e no sangue. Né? Então imagina aí todo mundo com 40 anos podendo fazer um check-up para saber se tem a predisposição de ter Alzheimer ou não, né? O quanto que isso não iria diminuir. Porque quando a gente descobre antes, é mais fácil trabalhar na prevenção da doença, tá? Até porque o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, né? Que cursa com morte neuronais. Então, é interessante a intervenção ser urgente. Tá? Então, o líquido cefalorraquidiano tem uma quantidade também muito pouca, tá? De líquido cefalorraquidiano circulante. E a função, como eu havia falado, é nutrir a meninge, as camadas, né, da meninge, também de amortecer o impacto, certo? Então, esses são os principais benefícios, né, principais funções do líquido. Outro líquido bastante utilizado, né, e esse é bem mais usual no laboratório de análises clínicas, é o esperma, tá? O esperma, gente, acho que todo mundo deve saber, né, ele é a mistura do líquido seminal e espermatozoides, tá? Normalmente, esse volume de esperma, né, por ejaculação, ele pode variar de 2,5 a 5 ml, certo? E a gente tem que essa quantidade vai apresentar cerca de 50 a 150 milhões de espermatozoides por ml, tá? Então é uma alta quantidade de espermatozoides.
A gente pega aí 5 ml, a gente tem aqui, sei lá, quase 1 bilhão de espermatozoides por ejaculação. Então, realmente é muito grande a taxa, certo? O médico, né? Em que situações ele pode solicitar o espermograma? Vocês sabem? Fertilidade. Fertilidade, somente para fertilidade? Não. O que mais? Sim. Infecções, né? Suspeitas também de câncer, tá? Pode levar o médico a solicitar. Quando geralmente o paciente relata uma alteração de cor, como um esperma verde ou vermelho, geralmente pode também ser feita a coleta, certo? Mas, de uma maneira geral, a maior utilidade, tá, gente, de coleta do esperma é para saber se a cirurgia de... Como é o nome agora da cirurgia? Não, é para saber se... para tirar a fertilidade do homem. Esqueci agora. Vasectomia? Vasectomia, muito bem. Eu falei primeiro, Diego, me poupe. 1 ponto. Agradeço. 0,0001 ponto. A vasectomia, velho, gente, ela vai cortar ali uma parte dos tubos seminíferos e o espermatozoide não vai ser colocado no líquido seminal. Então, o homem ele vai continuar produzindo o líquido seminal, ele vai ter ejaculação na mesma proporção de volume, mas não vai ter mais espermatozoides. Então, assim, gente, pelo menos na minha prática clínica, eu fazia muitos exames para saber se a cirurgia tinha dado certo. Porque quando a cirurgia dá certo, o normal é não ter nenhum. Né? Porque se tiver um, pode ser que fecunde. Então, a gente faz mais... O paciente é submetido a mais ou menos umas 2 coletas, certo? E a gente também vê pH, né? Que o pH do sêmen, ele é para ser básico, tá, gente? Ele é para ser um pH 8, 9. Por que isso? Porque o pH ele precisa contrastar, certo, com o pH da vagina, por exemplo. A vagina ela é ácida, então o sêmen ele precisa ser levemente alcalino, até para contrastar e viabilizar a vida, né, do espermatozoide dentro ali do caminho que ele precisa traçar até o ato da fecundação. Ok? Então, assim, existem alguns cuidados relacionados à coleta, tá? A coleta, é claro, gente, ela é realizada somente o paciente, certo? Não se preocupe com relação a isso, a técnica, nada. O paciente, ele precisa ter uma abstinência, tá, de ejaculação, tanto de sexual também quanto de masturbação. Essa frequência aí é interessante, seja de 3 a 5 dias, certo? Até para não variar muito a quantidade, é porque o homem, o sêmen, ele sofre tanto em quantidade quanto também em quantidade de espermatozoides e quantidade de volume mesmo de líquido, quando ele tem sucessivas ejaculações. Então é interessante que para garantir uma qualidade ideal, que o homem ele passe essa abstinência, certo? E após essa abstinência, ele de fato possa fazer a coleta, tá? Que deve ser feita no local do laboratório, certo? Em uma sala específica, certo? Em um tubo que pode ser de plástico, de vidro, tem que ser limpo e com abertura ampla, né? Para não cair nada fora, não ter perigo de perder quantidade aí de fluido, ok? Aí o que a gente vê, de fato, a motilidade, né? Se tem espermatozoides vivos, porque às vezes a infertilidade não é pela ausência de produção, é porque não tem muitos espermatozoides vivos, ou porque, sei lá, de repente tem poucos também, porque isso também pode influenciar. A gente conta por campo, gente, e é quase impossível contar especificamente, concretamente, porque eles se locomovem, eles ficam se locomovendo ali muito rápido, e não tem como a gente contar o certo, mas a gente dá uma medida aproximada. Ah, são 10, geralmente coloca por dezena. 10 por campo, ou 20 por campo, ou 30 por campo, ou 40, ou 50 por campo. Né? Geralmente eu dou essa média, né, de espermatozoide por campo, e isso a gente multiplica, né, para saber aqui os milhões, certo? Então, geralmente quando um apresenta 10 por campo, ou até menos que 10, ele pode realmente ser infértil, por a quantidade ser muito pouca,
né, e não chegar muitos até lá, de fato, em ter acesso ao ócito, ok? Então, o médico ele pede principalmente na vasectomia, infertilidade, pode pedir, mas é pouco específico, tá? Espermograma, não mostra muita coisa. O espermograma, gente, não tem uma análise criteriosa de motilidade, de mortes, de vivos, não tem, tá? O espermograma é mais para quantificar e para saber se tem uma locomoção boa. Sim, não é muita coisa averiguada, não. E uma coisa também interessante é notar a presença de leucócitos, quer dizer, o homem tem alguma inflamação, alguma uretrite, alguma coisa, vai dar a presença de leucócitos e a gente também pode quantificá-los, né, por campos e colocar na observação do exame. E é muito, assim, é mais comum. Eu trabalhava num laboratório que geralmente eram 2 ou 3 por dia, né, e análise. Aí a análise também é um pouco demorada, porque o sêmen, após ser coletado, ele precisa esperar meia hora, certo? No pote. Essa meia hora é meio que para dar uma acalmada nos espermatozoides, tá? Até para ajudar na coleta também. Porque quando eles saem, assim, a cena de ejaculação é tão rápido que não dá para a gente quantificar a movimentação de muita coisa. E fica um pouco perdido. Então é meia hora. Aí é muito comum, assim, às vezes a gente esquecer, tá? Eu falo que é bom seguir meia hora mesmo, aí tem que ter um cronômetrozinho que de fato fale lá que é meia hora para a gente não ter o perigo de esquecer. Porque eu já vi colegas esquecendo, inclusive mais de meia hora, e perdendo o exame e o paciente tendo que fazer uma recoleta. Depois dessas meia hora, eles morrem, professor? Não, eles não morrem, eles continuam vivos. Continuam E por que vivos. que perde o exame? Mas se você passar uma hora, porque perde a especificidade, o padrão é meia hora. Se a gente vai analisar depois de 1 hora e meia, pode ser que a gente encontre poucos por campo e alguns mortos, aí você perde a sensibilidade. Entendi. Então é padrão mesmo, é o POP do exame. Os valores de referência foram quantificados para essas condições. Para 30 minutos depois, com abstinência, entende? Então foi assim que foi dado de fato aí os valores de referência. Outro líquido corporal, né, muito importante também, tá? É a urina, né? Eu já até falei sobre ela, a função da urina, primordialmente, participar aí da filtração, né, que o rim causa, tá? E essa filtração do sangue, né, o que está de excesso no sangue ou o que está de metabólito no sangue, através dos rins, a gente vai ter aí a produção de urina, né, que vai ter aí também a participação da bexiga, dos ureteres, do trato geniturinário como um todo, certo? Então, a urina, ela é mais ampla, tem mais possibilidades do médico querer investigar no paciente. A gente tem que o paciente pode ter uma inflamação nas vias urinárias, infecção renal, pode ter infecção também na uretra, no sistema. A gente também pode averiguar a presença de hemorragias de qualquer parte que a urina toque. Então é mais amplo, é muito mais comum. Até mesmo para, geralmente quando o paciente apresenta o sintoma, às vezes, de virose, o médico solicita exame de urina, muitas vezes, né? Então é comum o médico pedir, né? É bem mais comum mesmo. Até porque é muito comum mesmo a infecção urinária. É bastante comum, primordialmente porque o nosso estado é muito quente, então faz com que a gente perda muita água. Os pacientes, eles acabam bebendo pouca água muitas vezes, e isso é muito comum, isso é uma das causas que fazem o paciente ter infecção urinária, certo? Aí tem várias formas de coleta, a coleta também é feita pelo paciente. Em algumas condições, pode ser feito a introdução de catéteres, né, para tirar a urina em condições mais precárias, mas, enfim, é bem amplo para a gente falar agora nessa aula, mas, de maneira geral, a coleta de urina ela é bem simples, né? É importante que o paciente, geralmente, despreze o primeiro jato, tá? Esse primeiro jato, ele é cheio de células epiteliais, cheio de micro-organismos, por isso que ele precisa ser descartado e que o paciente pegue a coleta do jato médio, certo? O jato médio é o jato interessante, né, para ser feita a coleta aí
do exame de urina, tá? Que é o sumário de urina. Também tem a urina de 24 horas, que é a urina que o paciente vai estar 24 horas sendo, armazenando toda a urina que ele coletou, certo? Geralmente, essa urina ela é pedida mais para saber a quantidade de determinado componente na urina, que não tem como a gente quantificar em apenas uma urina. Vocês concordam que se eu beber mais água, a urina fica mais diluída e pode sofrer interferência? Então, acaba que a urina de 24 horas, a gente pega lá 2 litros de urina, mas só vai analisar o mesmo volume que a gente analisaria uma urina, a gente homogeneiza, né? E avalia aí a quantidade de ureia ou de microalbumina ou de, enfim, do que a gente quiser averiguar. É mais sensível na urina de 24 horas. Aí voltando para o sangue, tá? Para a gente encerrar nossa aula de hoje. Tem várias cores de tubo de sangue, né? Eu já até falei que dependendo da cor e da presença ou não de anticoagulante, a gente tem um soro ou plasma, certo? Então, o soro nós temos em sangue que é coletado sem anticoagulante e o plasma com anticoagulante, tá? O tubo roxo, né, o EDTA, utilizado para análise que exijam um sangue total, certo? O tubo de tubo branco, certo? Ele é o tubo de transporte, geralmente, não tem aditivos nele. Geralmente, quando eu quero, por exemplo, pegar um pouquinho do sangue aqui do EDTA e colocar para outro tubo, para não colocar mais EDTA, coloca no tubo branco, ele é um tubo de transporte. Tá? Geralmente não é feito coleta nele, não. O tubo azul é o tubo de citrato, certo? Ele é utilizado para exames de hemostasia, certo? Que vai ver lá TAP, TPA, muitas vezes plaquetas também podem ser averiguadas nele. Geralmente, quando o paciente ele apresenta coágulos no EDTA, se o paciente tiver o tubo azul, pode fazer a quantificação de plaquetas por ele, que é até mais ideal. Geralmente, quando você quer fazer uma recoleta, porque o paciente tem agregados plaquetários, pede recoleta no tubo de tampa azul, certo? Porque vai ser mais sensível para análise de plaquetas. Porque o citrato, ele inibe exatamente a cascata de formação de retração de coágulo. É até uma sacada boa que a gente sempre fazia. Geralmente, estava duvidosa a plaqueta e o paciente tinha citrato, veio plaquetas no citrato. Heparina, né, que é esse tubo verde. A heparina ela é muito utilizada para exames hormonais. A heparina ela é um anticoagulante que deixa o sangue bem conservado. Então, geralmente, exames hormonais, exames bioquímicos e imunológicos podem ser feitos pela heparina, mas geralmente eu só aconselho quando o paciente precisa, quando o tubo ele precisa ser transportado ou em situações mais específicas. Mas o tubo, tanto o tubo de tampa amarela ou vermelha, é ótimo para quando a gente quer coletar para fazer bioquímica e imunologia, tá? Ele vai dar origem ao soro, porque não tem anticoagulante, certo? E eles podem também apresentar a presença de gel separador, e esse gel separador ele ajuda, né, a separar aí os hemocomponentes, ok? E também tem um tubo de trifosfato de sódio, que é o tubo de tampa preta, tá? E esse tubo de tampa preta ele é muito utilizado para o VHS, né? Até que é bem menos utilizado, porque a gente já tem automação para o VHS, e até com a pipeta graduada dá para fazer também VHS, tá? Alguma dúvida, gente? Não, professor. Aí lembrando, gente, esse material, ele tá lá no AVA, tá? Ele é um material da disciplina, que ela é a AMI, então ela é uma disciplina que tem conteúdo, que o aluno pode estudar, que o professor pode usar, certo? Inclusive tem atividades, não deixa de fazer atividades. Terminou aqui a aula, ó, corre, já faz uma atividade que está pendente, porque as atividades têm um período para entregar, certo? E vocês precisam passar de semestre para vocês se formarem logo, certo? E ser só sucesso na carreira de vocês. Em nome de Deus, Jesus, amém, professor, amém. É o que eu desejo para todos os meus alunos, é que eles aprendam muito nas minhas aulas e nas aulas dos outros professores, para vocês atuarem aí com sucesso no mercado de trabalho. Amém. Tá bom, Professor. professor, muito obrigado. Alguma dúvida, gente? Professor,
Oi, Celeste. O senhor falou sobre a heparina. Eu vi estão lançando um artigo que estão usando a heparina, que é anticoagulante, no tratamento do Covid. Sim, sim. Agora, sim, é a mesma heparina, tá? A Isso, mesma verdade. heparina. Inclusive, a heparina também ela é utilizada para quando o paciente tem uma alta taxa de produção de trombos. Aí ela é utilizada também para ajudar a não formação de trombos, certo? Então a heparina é muito utilizada também, tá? Assim, mas assim, eu vi, Celeste, que tem uma relação muito com a hemoaglutinação que o Covid pode causar, né? Então, aí essa hemoaglutinação Mas acaba na região prejudicando. cardíaca, né, não, professor? Exatamente. Essa complicação. É uma complicação cardíaca, exatamente. Inclusive, ontem chegou um Professor, eu vi paciente que com no. esse problema lá, que é Covid, e o paciente estava infartando. E foi E vocês diagnosticado viram, com gente, que o Covid. vírus ele pode atacar quase todo o organismo. Os É, estudos estão sendo bem conclusivos, é por isso que a mortalidade até é alta. Porque não é é verdade. só o pulmão, o AMA. Assim, afeta toda a dinâmica do organismo. Eu vi que tem danos até renais, danos cerebrais, assim. Tá bem, assim, as pesquisas estão Professor, avançando bem para comprovar a ação Todo de dia, um dano todo bem dia tem sistêmico algo mesmo. novo, né? prof- Oi? Todo dia tem algo novo. Todo dia tem descoberta nova. Isso é muito bom, né? eu, eu vi, Pode falar, Sérgio. eu vi hoje que os chineses estavam dizendo que eles não estavam, Foram tipo assim, eles. eles tinham uma coroa lá que deixava ele suspenso no ar. Porque eu tinha visto antes que o vírus, por ser pesado, ele caía diretamente no chão. Mas os chineses hoje disseram que não, que ele tem tipo uma cauda, alguma coisa que deixa ele suspenso no ar. Não, mas ele é um vírus redondo, né? Assim, não tem uma. Não sei. Mas o que eu vi foi até um artigo da Nature, inclusive, falando sobre isso, né? Até meu professor comentou. Eu nem li o artigo, meu professor que é todo por dentro daí do Covid, ele passou no grupo. Eu falo meu professor porque é o meu orientador da UFC, né? De doutorado. Que a gente discute muito a respeito disso. Mas, de fato, assim, tem muitas informações, algumas são verdadeiras, outras são falsas, né? Pois é, aí dizer que umas têm sentido, outras não O têm, né? fato, o fato é que a gente precisa ter mais estudos. Quanto mais estudos, mais informações vão se encontrar, né? Então, digamos que É tem certo. 4 estudos, aí 4 estudos falaram 4 coisas diferentes. Aí como é que a gente Antônio, vai confiar no 4 estudos? Tem que confiar em estudos que se encontrem. Antônio, Esse óleo estudo de da coco que dá heparina, certo. Jonathan, é dos pesquisadores do sírio-libanês. Indica óleo de coco que dá certo, Antônio. Oi? Hã? É verdade. Eu não posso, nesse caso, eu não poderia indicar, porque se trata de algo mais grave, né? Então, realmente tem que ser feita uma avaliação com o médico, né? E os pesquisadores do Hospital Sírio-Libanês realmente estão tendo efeitos benéficos com a heparina, né? Porque Aham. assim, todo medicamento É tem isso. um efeito colateral, né? Infelizmente. Até a própria cloroquina, por exemplo, tem efeito É, Cardíaco, né? associados, né? Complicações. Tem dentre a cardiomegalia, complicação. né? E É. também tem até o paciente desenvolvendo síndromes, né? Síndromes associadas a inativações enzimáticas. É uma Sim. loucura, né? De informação. Muita coisa, gente, muita Mas eu coisa. acho que para quem é diagnosticado com Covid-19, eu acredito e creio muito nisso, que a ozonioterapia ajudaria bastante na imunidade Com desse certeza. indivíduo, esse ser humano que está Principalmente na contaminado, né? Não tenho ozonioterapia dúvida disso, eu não sistêmica, tenho né? dúvida. Então, exatamente. Eu E creio aquele nisso. tratamento que injeta, faz a coleta do sangue, injeta no músculo. Ouviu falar, É uma Jonathan? hemoterapia, né? É a hemoterapia. Diz que surge efeito também, mas para alguns casos, E, outros não, já dá complicação, né? É porque tem efeitos maléficos, né? A hemoterapia em É. excesso pode causar lúpus, doença autoimune. Uhum, verdade. Pois tá. Aí, entendi. assim, Eu já no fiz, Brasil é Jonathan, tá? proibido. E eu tenho, Ó, É inclusive, um verdade. colega, um colega que estava fazendo biomedicina comigo, que ele quase morreu por fazer hemoterapia, viu?
Ele teve doença conheci Jonathan. pessoas que teve complicação no braço por conta disso aí. Eu sei. Eu sei. Bom, eu posso falar muito bem sobre isso, né? Eu conheci pessoalmente o Dr. Luiz Moura, criador da autoimunoterapia, e eu não vou mentir, eu fiz, agora semana passada, uma sobrinha minha fez, e eu faço e continuo fazendo sempre que eu achar necessário, né? Mas isso é meu, eu não indico É pra um ninguém, cada um sabe de tratamento, si, né, né? gente? É porque não é uma coisa assim que Eu você vai fazer tô fazendo sempre. para É um aumentar a imunidade, eu tratamento. não faço. Isso, eu não faço sempre, toda semana, né? Mas sempre que eu posso, eu faço, Não, o né? intuito é E esse tem mesmo, efeitos aumentar a benéficos. imunidade. Exatamente, quantidade de macrófagos, né, Edileuza? Mas E não é aí, mito, gente, não. olha, a taxa de pessoas que pegam doença autoimune associada à hemoterapia é muito alta. Isso eu quero deixar claro também para vocês. E um conselho mesmo, Bom, de tudo raciocínio do bem. professor. Tá Não, certo. eu tô falando porque eu li, entendeu? Um Eu artigo aceito. Não, falando sobre isso tem aí, total mas sentido. não. Muitas doenças, muitas mesmo, a hemoterapia dá resultados Mas bons. eu também discordo, entendeu? Mas cada um com. Agora sim, tem que ser Eu feito mais sei. estudos para saber qual frequência, Entendo. qual a dose, qual. Tem que ter muito estudo, É, né? Infelizmente. Porque se a gente não fizer estudo, a gente está fazendo o ser humano de cobaia, muitas vezes, né? Eu sei. Ele diz, o Dr. Luiz Moura, que para quem não tem nenhuma doença autoimune, ele indica 5 ml. Para quem está com alguma patologia, alguma artrite, algum vírus, enfim, uma dose de 10 ml, né? Isso num período de 7 dias, pode-se fazer 2 meses e parar. Mas, enfim, foi isso que eu vi, eu cheguei a ver o vídeo dele, conheço ele realmente, ele morreu com 93 anos de idade, né, ano passado, no Rio. Então, eu posso falar porque realmente eu tenho efeitos benéficos. Se é comprovado científico ou não, beleza, eu fiz e faço, Não, e tenho efeitos a ciência benéficos na explica que é imunidade. benéfico, Antônio. Agora, assim, o que faz. É porque, assim, para você passar uma hemoterapia, o ideal era investigar doenças autoimunes no paciente. Investigar tanta coisa, assim, Sim, sabe, que não é fácil eu sei. prescrever esse tipo de Eu, terapia. Inclusive, no Brasil é até proibido prescrever. Sim, é verdade. Eu fazia, Jonathan, mesmo por conta de muitos processos alérgicos, né? Dentre eles, sinusite, eu tinha